Graça e paz, igreja. Que bom que mais uma vez estamos todos reunidos nesta quarta-feira doutrinária para juntos estudarmos mais uma porção das Sagradas Escrituras. E o meu desejo é que em Cristo Jesus e por meio do seu Espírito, todos nós sejamos edificados por sua palavra. Dando aqui continuidade, irmãos, como vem sendo nas últimas quartas-feiras, ao nosso estudo bíblico, baseado aqui no texto do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E hoje, irmãos, nós vamos ler aqui um texto bíblico, um bloco deste livro das Sagradas Escrituras, e é um bloco assim muito interessante que nos traz uma história muito peculiar. Logo após aqui a destruição de Sodoma e Gomorra, que nós vimos na semana passada, dando então continuidade no capítulo de número 19, o versículo 30 até o versículo de número 38, que tem por título A Origem dos Moabitas e dos Amonitas. E assim nos diz a palavra do Senhor. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita, ou seja, a mais velha, disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, e é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Amém, irmãos? Vamos orar então? Pai, nós queremos agradecer a Ti por este momento tão especial nas nossas vidas, em que temos a oportunidade, Senhor, de estudarmos uma porção das Sagradas Escrituras. Clamamos, então, que por meio dela, Tu venha nos alimentar, venha nos fortalecer, e que seja o Teu Espírito Santo, Deus, por intermédio da Tua Santa Palavra, a edificar a Tua igreja. Fala, pois, conosco, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos, como eu bem disse então, um texto que ocorre logo após a destruição de Sodoma e Gomorra, e assim que houve então ali a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló então, que fugiu então, daquela cidade, ele se refugia então com suas duas filhas, justamente em uma caverna nas montanhas, porque como diz o texto, eles não permaneceram, eles temeram ficar ali na cidade de Zoar. Então havia naquele momento, enquanto eles se esconderam naquela caverna, havia toda uma atmosfera de medo, havia uma atmosfera de isolamento, e principalmente o que era muito mais sério e que aqui precisamos levar em consideração no contexto, havia uma falta de perspectiva, e essa falta de perspectiva é muito percebida aqui, inclusive verbalizada pelas duas filhas de Ló. E essas duas filhas de Ló, então,
tomaram uma decisão. E nós podemos aqui assegurar que foi uma decisão por demais desastrosa. Elas resolvem embriagar o pai, né? E aí, sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento, resolvem então deitar-se ali com ele para justamente garantir a descendência, e assim elas o fazem. E o texto deixa bem claro, ao final aqui da leitura que nós fizemos, que dessa atitude totalmente desastrosa, né, ali movida por uma angústia muito grande, movido ali por uma agonia muito grande, movido ali, né, irmãos, por um desejo muito grande de trazer uma resolução onde mete os pés pelas mãos. Então, a partir desta atitude, diz o texto sagrado, que nascem dois povos, né? Dois filhos que geram dois povos, os moabitas e os amonitas, que futuramente, então, se tornariam ali inimigos de Israel. Nós que conhecemos um pouco mais a palavra do Senhor, sabemos que no decorrer da história de Israel, esses dois povos se tornariam ali um calo, né, no sapato ali de Israel. Então, esse episódio, irmão, ele nos revela como decisões tomadas fora da direção de Deus podem gerar consequências que são duradouras. Então, um ato ali totalmente impensado, agindo ali de uma forma muito desproporcional, né? Julgando, inclusive, que fazia algo tão atroz assim, não é? Elas tomam uma decisão muito desastrosa, movidas ali pelo medo, movidas pelo isolamento, movidas pela falta de perspectiva e movidas também por um desejo muito grande de que houvesse uma solução, de que houvesse ali uma continuidade da linhagem do pai e ele não carregasse então essa vergonha consigo. Mas esta passagem, então, nos revela, irmãos, que como fruto desses dois povos, os moabitas e os amonitas, que decisões tomadas fora da direção de Deus podem sim gerar consequências e por muitas vezes consequências duradouras, como foi o caso aqui. Então, pelo menos 3 lições eu posso aprender por meio desta passagem. A primeira delas é que a falta de confiança em Deus gera decisões precipitadas. Perceba que as filhas de Ló, elas não consultaram a Deus em nenhum momento aqui da passagem. Havia um medo, havia um isolamento, havia uma falta de perspectiva, mas elas não consultam ao Senhor, né? Elas não consultaram a Deus, elas não buscaram a sua provisão, né? Não se colocaram ali à mercê da vontade de Deus. Não. Elas agiram basicamente ali com base apenas no medo e na lógica humana. A descendência do nosso pai, ela tem que continuar, né? Então ele precisa ter uma descendência, não há quem deite-se aqui conosco, então nós mesmos iremos deitar então com o nosso pai. E elas sabiam tanto que era uma situação errada, que chegam até mesmo a embriagar ao Ló, né? Para que assim o acontecesse, né? Dando-nos a entender que ele, em sã consciência, ele não faria isso. E a palavra do Senhor diz, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E justamente foi isto que as duas filhas de Ló então fizeram. Elas confiaram no próprio entendimento, confiaram nas suas próprias ideias, ainda que fossem terríveis, e não colocaram ali a luz da vontade do Senhor. Então, a falta de confiança em Deus gera decisões precipitadas. E nós devemos ter cuidado com isso, irmãos. Você tem alguma decisão por tomar, há algum problema na sua vida que está sem resolução, você está diante daquilo que aos seus olhos é uma impossibilidade e de repente vem à sua mente, só podemos fazer isto, né? Só há esta solução, não tem jeito, temos que ir por este caminho. E aí cuidado, porque de repente, tomando esta decisão,
pondo em prática, você pode estar apenas cavando um outro buraco, e aí um abismo vai chamar um outro abismo. Então confia em Deus. Antes de dar o primeiro passo, antes de pôr em prática esta sua ideia desesperadora, confia em Deus, confia no Senhor, apresenta a Ele essa sua ideia, essa sua decisão, vai para a palavra, o Senhor há de iluminar a tua mente e o teu coração, e Ele há então de falar contigo e dar um melhor direcionamento, porque a falta de confiança em Deus gera decisões precipitadas. As meninas aqui foram totalmente precipitadas, não seja também. Em segundo lugar, a segunda lição que eu aprendo com esta passagem é que más escolhas geram frutos amargos. Então, digamos que nós então insistamos ali em fazermos exatamente como nós pensamos, sem ali de maneira alguma ir até o nosso Deus e consultar ao Senhor. E aí temos que ter consciência que se a nossa escolha ela for uma má escolha, então mais escolhas geram frutos amargos. O que parecia uma solução aqui imediata, né, gerou dois povos que constantemente se opuseram ali ao povo de Deus. Então, as consequências do pecado, das más escolhas, se estendem além daquele momento. No caso aqui, foram séculos e séculos ali de inimizade, de batalhas, de lutas, algo terrível, né? O fruto aqui foi muito amargo daquela má decisão das duas filhas de Ló. E na palavra está escrito, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós vamos semear, nós vamos colher. Então, se nós semeamos uma boa escolha, certamente nós vamos colher boas consequências. Se nós semeamos mais escolhas, mais decisões, com toda certeza, irmãos, ceifaremos, né? Colheremos coisas que serão amargas, frutos amargos ali para a nossa vida. Então tenhamos isso em mente. Então, de fato, confie em Deus, consulte ao Senhor, para que você não ponha em prática uma má escolha. Você pode até acertar uma ou duas vezes, mas não há uma garantia constante, e aí os frutos amargos serão gerados, né, desta semeadura de uma má escolha. Então, por Cristo Jesus, tenha cuidado para que você não padeça amanhã de uma forma muito ativa, né, na sua vida, de uma forma muito amarga, por uma má escolha de hoje. Então confie em Deus, consulte ao Senhor, coloque a luz da sua vontade, vai para a palavra, como eu já disse, porque a palavra de Deus certamente falará contigo. E aí, uma terceira e última lição que eu aprendo com esse texto é que Deus, ele pode transformar origens trágicas em redenção. E aí, eu não confiei em Deus, eu não consultei ao Senhor, assim como as filhas de Ló. E eu, de fato, tomei e pus em prática uma má escolha. E aí, os frutos amargos virão, as consequências duradouras virão. E aí, é o fim? Será que tudo acabou-se mesmo? E aí, então, a terceira lição, não. Deus pode transformar origens trágicas em redenção, apesar da origem conturbada desses dois povos, dos moabitas, dos amonitas, apesar das más escolhas das duas filhas de Ló. Apesar disto, Deus, ele mostrou a sua graça. Por exemplo, irmãos, Ruth, né, que é uma mulher ali do Antigo Testamento, que tem um livro que inclusive leva o seu nome, ela foi uma moabita. Ela foi uma moabita, deste povo aí terrível, veio a Ruth, e Ruth, ela se tornou no futuro, né, uma ancestral de Jesus. A gente lendo ali o texto de Ruth, sabemos que ela foi uma mulher fenomenal, que aceitou o Deus de Israel, e lá na linhagem de Cristo Jesus,
consta então a Ruth, né? Ela se tornou uma ancestral de Jesus e era uma moabita. Então, Deus redime histórias marcadas pelo pecado. Deus redime histórias marcadas pelas más escolhas. É aquela ideia, Deus transforma todo mal em bem. Você ouve esta palavra agora e você entende, eu preciso confiar em Deus. Tendo algo para se resolver, tendo uma impossibilidade, eu preciso confiar em Deus para que eu não tome uma decisão que gere ali, de fato, consequências desastrosas para a minha vida, que eu não seja movido por decisões precipitadas. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que ter cuidado para não tomar mais escolhas, para não gerar frutos amargos na minha vida. Mas talvez você diga, eu já tomei, eu já o fiz. E hoje eu estou sofrendo uma grande, terrível consequência negativa na minha vida. Inclusive a minha família tem padecido pelas minhas más decisões. Não se aflija. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor pode sim transformar todo o mal em bem. No meio dos moabitas veio a Ruth, uma bênção, e que se tornou uma ancestral de Jesus. De tudo isto que está acontecendo na sua vida, sim, por causa das suas decisões mais tomadas. Porque você não confiou em Deus? Porque você meteu os pés pelas mãos? Então, de certo modo, porque você mesmo escolheu este caminho. Mas não se aflija, o seu Deus é misericordioso, Ele é gracioso. Confia nele, entrega a Ele, tudo Ele fará. Sabe, Ele vai transformar todo este mal em bem, diante da sua graça, da sua misericórdia, que será derramada então sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então, essas 3 lições que eu aprendo então com esta passagem. A falta de confiança em Deus gera decisões precipitadas, mas escolhas geram frutos amargos. Porém, ainda que você tenha falhado nesses 2 pontos, não fale mais, mas ainda que tenha falhado, Deus pode transformar origens trágicas em redenção. Então eu concluo dizendo que essa passagem, ela nos ensina que decisões feitas sem fé podem ter consequências graves, mas também revela que a graça de Deus é capaz de redimir as histórias mais dolorosas. Deus pode sim redimir a sua história. Então que vivamos confiando na direção divina, buscando esta direção divina, sem ceder às pressões da vida. A vida vai te pressionar, a vida vai te dizer, resolva agora, tome uma decisão agora. E você vai lá com calma. Primeiro apresenta ao Senhor, não tome decisões precipitadas, apresente ao Senhor, confia nele e crendo sempre na possibilidade da restauração. Se uma má decisão foi tomada, Deus pode sim transformar ainda a sua história, redimir tudo aquilo que você fez e transformar todo o mal em bem. Amém, irmãos? Que Deus então nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra nos nossos corações e que você se sinta neste momento consolado por esta palavra, fortalecido por Ele, tendo uma decisão por tomar. Confie em Deus antes de tudo. Ouve a sua voz, vai para a sua palavra. Já tomou a decisão errada? Confie em Deus, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele há de transformar todo o mal em bem. Amém? Que Deus então nos abençoe. Oremos a Ele. Pai, nós queremos agradecer por Tua palavra, agradecer a Ti por essas lições que nós extraímos desta passagem bíblica, Pai. E que possamos de fato aprendermos estas lições, para que em todo tempo, diante dos momentos mais difíceis da nossa vida, quando a vida vem e nos pressiona, Pai, que tenhamos calma e possamos buscar em Ti, de forma confiante, a resposta certa, a resolução correta, Pai. E para aqueles que por acaso estão neste momento vivenciando consequências, ó Deus, que são terríveis para a sua vida por mais decisões tomadas, ó Deus, tem misericórdia, derrama da Tua graça e transforma
todo o mal em bem. E é assim que eu te oro então, em nome de Cristo Jesus, acreditando no teu grande amor para conosco, que foi justamente ali, Deus, demonstrada através do teu Filho na cruz do Calvário. E é no nome dele que eu te oro assim. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus então nos abençoe, irmãos. Paz.